Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais uma aula da disciplina de Siderurgia e Fundição. Eu sou o Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus de Hortolândia, e nessa série de conteúdos estamos vendo aí tanto a parte de siderurgia como também de fundição, tá? Se você gosta desses assuntos relacionados à mecânica, metalurgia, eu convido que você se inscreva no canal para acompanhar as postagens minhas e de outros docentes, tá bom? Então, sem mais demora, vamos começar aqui a nossa aula de fundição, tá? A parte de siderurgia já foi dada e já está disponibilizada aí no playlist desse conteúdo, tá bom? É só entrar aí e assistir as outras aulas, os outros conteúdos. Bom, nessa aula de fundição, nós vamos começar a falar a respeito aí das coquilhas dos moldes permanentes. As aulas que nós já tivemos de fundição, nós falamos a respeito de moldes colapsáveis, moldes na qual, de uma maneira ou outra, eu tinha areia como principal consumível ali, na qual eu fazia a moldagem, gerava a cavidade para a solidificação desse metal nesse estado líquido, tá? Então, já vimos esse conteúdo de moldes colapsáveis a partir de areia, de uma maneira geral, mudando, na maioria das vezes, a técnica, o ligante ou a técnica de endurecimento, e hoje vamos falar dos moldes permanentes, que são aqueles que eu não preciso destruir para tirar essa peça de dentro, tá? Lembrando que a fundição, ela parte da ideia que eu vou trabalhar com o metal no estado líquido, tá? Então, eu venho lá com meus lingotes, provenientes, por exemplo, da reciclagem desse material, reciclagem de alumínio, de aço, né? E a partir desse material, eu transformo em uma peça, propriamente dito, a partir da fusão completa desse material e a solidificação em uma cavidade que retém esse líquido e solidifica, tá? O princípio é esse. Bom, e aqui nos moldes permanentes, a gente vai ver que eu posso fazer isso com técnicas em areia, de uma maneira geral, né, como a gente já estudou, mas eu também posso fazer com o molde, na qual eu não preciso destruir o molde que me dá, de uma maneira aí, bastante efetiva, uma produtividade maior, tá? Então, vamos falar hoje sobre as coquilhas, o molde permanente. Então, nos processos com molde permanentes, o molde, que também nesse caso é chamado de coquilha, ele é confeccionado em um material metálico, normalmente ferro fundido aço, e aí algumas vezes o bronze, quando tem uma questão importante da condutividade térmica desse molde, mas é possível fazer com bronze, dependendo do metal que eu estou querendo fundir, né? E sendo que não há necessidade da sua destruição para a retirada da peça fundida, né? Essa é uma diferença crucial entre os dois processos. Na técnica de moldes colapsáveis, eu tenho uma etapa específica na qual eu preciso quebrar esse molde, essa casca, para retirar a minha peça de dentro, né? E em alguns processos eu tenho a perda desse material, dessa areia. Então, tem uma questão de impacto ambiental que a gente já discutiu aqui, né? De eu descartar essa areia que já foi trabalhada e eu não consigo novamente utilizá-la, então tem uma questão aí de impacto ambiental, de reciclagem dessa areia, né? E tem também aí essa questão importante do comportamento mecânico que vai ter entre um processo e outro e também da produtividade. Então a gente vai ver ao longo dessa aula que o comportamento mecânico que tem, né, uma peça feita com a mesma liga de alumínio no molde de areia e com um molde o molde ou coquilha metálica é um comportamento mecânico completamente distinto, tá? Então isso é importante também. E tem a questão da produtividade, né? Então, para que eu use, na maioria das vezes, para que eu possa utilizar coquilhas, eu tenho que ter uma produção maior, porque para justificar esse custo mais elevado que é trabalhar com esses moldes metálicos, tá? Por quê? Porque o molde metálico, eu tenho que ter uma liga especial, né? Não é qualquer metal que eu faço esse molde, e ele precisa passar por todo um processo de usinagem de precisão via centro de usinagens, fresadora CNC, e tem todo um processo de polimento, muitas vezes interno, um processo de retífica, de acabamento, para minimizar a rugosidade, para facilitar esse fluxo metálico para dentro do molde. Então é um processo mais caro, né, uma técnica mais cara, na qual acaba sendo justificado quando a minha produção é mais alta e também quando eu estou partindo aí do pressuposto que eu preciso ter um acabamento melhor para essa peça ou ainda um comportamento mecânico melhorado, sendo bem genérico aqui, fazendo um comparativo com os moldes colapsáveis, moldes de areia, tá bom?
Normalmente, esse ferramental, essa coquilha, ela é feita bipartida. Então eu tenho um eixo, né, de fechamento, um eixo vertical, e aí a partir desse eixo eu monto as duas partes desse ferramental, tá? Então eu tenho como importante aqui a bacia de vazamento, então eu vou fazer o vazamento por esse lado, né? Ele vai preenchendo, né? Ele vai entrar aqui no sistema de alimentação, tá? Então tem o guito aqui, que é o canal de descida, né? Tem o sistema de digitagem que vai distribuir, fazer a distribuição desse fluxo de metal, né, para dentro da cavidade do molde, tá? O alimentador, né, que vai, o nome já diz, né, o metal vai ter uma certa contração volumétrica, ele vai ajudar nessa alimentação dessa contração volumétrica. Tem o sistema de respiro. Então, por quê? Eu vou fazer o vazamento por aqui, eu vou tirar o ar que está aqui dentro, né? Então ele vai sair aqui por cima, por esse sistema de ventilação, tá? Então, e do outro lado, né, o sistema de a pinagem, que aqui está servindo como machos, tá? E o sistema aqui de fechamento, né, o sistema de fechamento do meu ferramental. Importante aqui também dizer, pessoal, que apesar de eu estar mostrando para vocês uma coquilha que tem a pinagem aqui servindo como macho, eu posso utilizar também nesse sistema machos de cerâmica, machos provenientes de algum processo de areia, tá? Areia de cura quente ou cura frio, ou processo CO2. Então eu posso utilizar esses machos para posicionar aqui dentro do meu molde, não tem nenhum problema, é comum de se ver essa mistura entre as duas técnicas, tanto da areia, né, técnicas de consolidação em areia, como também na técnica aqui de coquilha, tá bom? Bom, então o que normalmente a gente faz? Né? Então, tem toda uma preparação, uma usinagem, um tratamento térmico específico nesses moldes, né, nesse ferramental. Esse ferramental ele é limpo normalmente, né? Tem um sopro de ar, um sistema de lubrificação, na grande maioria das vezes é utilizado, e aí depende um pouco do metal, se vai ser óleo, se é grafite impregnado a óleo, se é só grafite, enfim. E aí a gente fecha esse ferramental, trava e faz um vazamento. Na aula de hoje, a gente vai falar apenas da técnica de vazamento por gravidade, que é a técnica mais simples de preenchimento desse molde, tá? Nas próximas aulas, a gente vai tratar de técnicas de preenchimento que eu utilizo algum sistema para forçar esse fluxo de metal a entrar para dentro do molde, tá bom? Que a gente chama de pressão, tá? Então hoje vamos ver só esse sistema de vazamento por gravidade, tá bom? Então eu fecho as duas partes, faço o vazamento, faço a abertura desse ferramental e aí eu tenho minha peça pronta. Tudo bem? Venho com um sistema de sopro para tirar alguma partícula, tá? Um operador faz uma verificação visual, na maioria das vezes, se tem algum problema nesse molde. Faz novamente um spray, um aerosol de óleo impregnado ou óleo impregnado com grafite para lubrificar, para facilitar a saída dessa peça após solidificação. Tá bom? Além de fazer peças propriamente ditas, né, peças complexas a partir do meio líquido, né, a partir da solidificação nessa coquilha, eu também posso obter a partir desse processo peças de geometrias mais simples para processo de conformação, por exemplo, que é o que a gente chama de lingoteira, tá? E essas lingoteiras, né, eu vou fazer o vazamento e aí eu tenho formatos geométricos mais simples, né? Então, por exemplo, uma barra aqui para gerar uma barra retangular, uma barra quadrada, tá? Então, a partir dessas lingoteiras eu também posso obter peças de geometrias mais simples, tá? Que podem, posteriormente a uma usinagem ou a um processo de conformação, gerar uma outra peça, tá bom? Então, é importante a gente dizer que na coquilha não necessariamente só vai gerar peças, também é comum de gerar lingotes para outros processos de fabricação, como por exemplo a conformação, tá? Muito bem. A alta condutividade térmica dos materiais dos moldes permite um resfriamento rápido do fundido, proporcionando o surgimento de granulações mais refinadas na estrutura da peça fundida. Como consequência disso, melhora das suas propriedades mecânicas. Isso é muito importante. Quando a gente faz a fundição em areia, e aí pegando aqui todo o leque que a gente já estudou de processos de fundição em moldes colapsáveis, de uma maneira geral,
os processos em areia são processos lentos de solidificação, né? O que isso implica? O processo lento de solidificação vai implicar numa granulometria, uma estrutura mais grosseira nesse material, nessa peça fundida. E uma estrutura mais grosseira a gente sabe que vai conduzir a propriedades mecânicas, como resistência mecânica, né, inferior, tá? Então, quando a gente aumenta a condutividade térmica do material, do molde, ele vai fazer com que essa peça, esse metal líquido, solidifique mais rápido, portanto, eu obtenho uma peça mais rápido, e essa peça, intrinsecamente, vai ter uma estrutura mais refinada, vai ter uma granulometria, vai ter grãos mais refinados. Esses grãos mais refinados proporcionam a esse material um comportamento mecânico melhorado, tá? Comportamento mecânico aqui em termos de tensão, né? Então, a resistência mecânica é maior, o limite de escoamento é maior, tá? E muitas vezes é isso que a indústria procura, né, por uma aplicação aí desse produto em alta pressão, né, num comportamento mecânico mais, vamos chamar assim, na qual eu necessito de um comportamento mecânico maior, tá? Na qual esse metal está mais sujeito, né, após a solidificação, a níveis de tensão, níveis de tensões maiores, tá? É interessante eu já partir para moldes que permitam que eu tenha esse comportamento mecânico melhor, tá bom? Bom, então por esse motivo, peças fabricadas por fundição que necessitem de seções com elevada resistência mecânica podem ser produzidas através de moldes mistos, ou seja, moldes que são produzidos por outros processos e com seções coquilhadas naquela região onde se tem o desejo de obter uma resistência mecânica mais elevada. Então veja, eu posso trabalhar com o que a gente chama de molde misto. O que é o molde misto? É o que eu tenho duas técnicas associadas. Alguma técnica de areia, e aí pode até ser areia verde ou areia seca, tá? Associado com a coquilha. Então, olha esse exemplo que interessante. Aqui em cima eu tenho simplesmente algum método que eu utilizei de colapsáveis. Pode ser, por exemplo, uma areia verde ou uma areia aqui de cura frio, tá? Então, essa parte de cima foi obtida assim, né, por uma moldagem em areia. A parte de baixo é coquilha, a parte inferior é areia, tá? Aqui é o canal de descida, vou fazer um vazamento, vai começar a preencher isso aqui, tá? Onde que vai solidificar primeiro esse nosso eixo? Vai solidificar primeiro nessa região aqui, que é onde está a coquilha, porque aqui a condutividade térmica da coquilha é muito maior que a condutividade térmica da areia. Portanto, aqui solidifica primeiro, tá? Então, essa região vai ter uma granulometria mais refinada. Os grãos aqui nessa região estão menores, né? Tem menores dimensões do que os grãos aqui dessa região superior. Tudo bem? Outra coisa importante é que esse metal líquido vai preenchendo isso por baixo, né? E aí, como essa região aqui solidifica primeiro, né? Vai solidificar primeiro, é importante que a gente tenha todo um controle para que o efeito da segregação, que é a rejeição de soluto, de impurezas, né, ocorra para essa parte aqui, né, para essa parte na onde eu tenho o respiro, tá? Então, se essa região for a minha última região que vai solidificar, perfeito, porque aqui vai ter bastante impureza, vai ter também um pouco de contração volumétrica, na qual a gente vem aqui depois e corta sem maiores complicações, tá? Esse eixo ele vai ter que passar, obviamente, por algum processo de acabamento, normalmente usinagem após processo, né? Vai ter que cortar esse canal de alimentação, cortar esse canal, esse respiro, canal de preenchimento, né? Então, tudo isso serve para a gente pensar aqui da importância, né, dessa técnica de coquilha, na qual eu vou conduzir aí a melhores propriedades mecânicas, tá bom? Então, nos moldes permanentes, né, utilizam moldes metálicos, normalmente de alguma liga de aço, que aguente esse ciclo térmico, isso é importante a gente lembrar. Então, veja, esse molde ele vai aquecer e vai resfriar várias vezes, né, ao longo de um dia produtivo. Então, tem que ser alguma liga que suporte essa variação de temperatura, né, sem descarbonatação, sem formação de óxido, enfim. Então, tem que ser uma liga, e tem ligas aí específicas para fabricação de moldes metálicos, tá bom? Depende um pouco do que a gente vai, o metal que a gente vai trabalhar, o metal líquido que a gente vai vazar nesse molde. Mas de maneira geral, os moldes são de aço, pode ser também de alguma liga de cobre, pode ser também de ferro fundido, tá?
Os moldes são chamados de coquilhas, muitas vezes também chamado de matrizes. São fabricados normalmente por usinagem de precisão, atualmente por centro de usinagens, né, que tem uma precisão aí de décimo de micrômetros, então tem uma qualidade muito grande para esse ferramental, tá? Não há necessidade de modelos, isso é importante, né, a gente destacar. Então todo o processo que a gente viu em areia, em moldes colapsáveis, eu tinha a necessidade de ter um modelo, de ter uma réplica da peça, de alguma forma, né? Aqui não. Aqui quem vai executar essa réplica é o centro de usinagem, tá? Então ele que vai executar essa cavidade nesse ferramental, nessas matrizes, né? De acordo com o que o projetista, do que a equipe aí que pensou nessa peça, nesse produto, tá bom? A desmoldagem é feita por uma simples abertura do molde. Novo vazamento pode ser imediatamente feito no mesmo molde. A vida útil dos moldes pode ser muito elevada, centenas de milhares de vazamentos, pode ser feito com um único molde. O custo de fabricação do molde, obviamente, é elevado. O uso de moldes metálicos só é justificado para grandes volumes de produção e produzem peças de elevada qualidade superficial. Então, olha quanta coisa importante aqui, né? Então, os moldes feitos de ligas especiais de aço, de cobre ou ainda de ferro fundido. Tem o nome rotineiramente também chamado de matrizes, feito com toda uma preparação de um centro de usinagem, com um acabamento muito bom, superficial. A rugosidade interna dessa cavidade é muito baixa, né? Gerada por um centro de usinagem, muitas vezes utilizando mini rebolos para executar esse acabamento e deixar com um acabamento polido, baixíssima rugosidade, tá? Eu consigo fazer vazamentos inúmeras vezes, centenas, claro, depende de uma série de fatores, mas centenas de milhares de vezes. Então, esse processo de abrir, tira a peça, fecha, vaza metal líquido, né? Então, isso pode ocorrer centenas de milhares de vezes sem eu precisar de algum reparo muito grande nesse ferramental, tá? É claro que se ao longo desse ciclo, se tiver, por exemplo, alguma incrustação, algum problema nesse molde, ele vai para um setor da empresa que chama ferramentaria, né? Na qual os técnicos vão lá e vão fazer todo um trabalho de limpeza, né? De preenchimento, algumas vezes por brasagem, por soldagem, para tentar reaproveitar esse ferramental, tá bom? Para ele voltar para a produção, tendo um custo baixo, relativamente baixo nessa manutenção desse molde, tá? Bom, processos em moldes permanentes, o que distingue um tipo de processo de outro processo é o modo como é preenchido esse molde. Então isso é interessante, né? Então, nos processos que a gente estudou aqui, vocês podem até ver depois, né, em areia, de maneira geral, o que mudava era a técnica do processamento da areia, qual é o ligante que eu estou utilizando, né? Qual o meio que essa areia está aglomerando, está endurecendo, tá? Aqui não. Aqui o que vai mudar mais é como eu preencho essas matrizes, esse molde, né? Como que eu vou preencher? É por gravidade? Né? Ou seja, o operador vai vir com uma panela ou com um cadinho e vai vazar diretamente nessas matrizes, nesse molde, né? É feito num equipamento especial, né? Numa fundição sob pressão. Tanto faz aí agora nesse momento se é câmera quente ou câmera fria ou fundição a baixa pressão. Então eu utilizo de um equipamento que vai injetar esse metal líquido, né? De alguma forma. É feito um vácuo, ou seja, é uma fundição a vácuo. Tirei o ar de dentro desse molde, gerei um vácuo, né? É fundição por compressão. Eu usei um sistema de prensa para empurrar esse metal. Foi feito ou é um sistema de centrifugação, né, que vai girar o molde para ocorrer o preenchimento aí nesse molde. Então, tudo isso, né, a gente vai ver aqui nessa nossa aula, nessa e nas próximas aulas, né, e isso impacta numa qualidade de produto diferente, impacta também no custo operacional desse processo, tá bom? Mas então aqui como que a gente classifica, né? A gente pode dizer assim, como a gente classifica esse processo de fundição em molde permanente, a gente vai dizer que é por meio do preenchimento desse molde. Qual a técnica que eu estou utilizando para que esse metal líquido preencha essa cavidade, tá bom? Então, esses moldes, como eu tinha dito, é fabricado, né, em ferro fundido, em aços resistentes ao calor, em ligas de cromo níquel,
alguma liga de cobre berínio, tá? E aí essas ligas possuem aí uma boa resistência mecânica, um bom comportamento para essa fundição, tá? É confeccionado pelo processo de conformação sofisticado, eletroerosão. A eletroerosão também é uma técnica que a gente pode utilizar para confeccionar, para ter aí a fabricação dessas matrizes, né? Eletroerosão a fio, por exemplo, né? Então eu venho com o equipamento e faço o detalhamento, né, desses cortes, onde eu vou cortar, tá? Depois eu posso gerar uma usinagem por cima, tá? Uma usinagem para dar um acabamento melhor, uma precisão dimensional. E muitas vezes a gente usa aí mini retíficas, né, para deixar essa superfície interna da cavidade com a menor rugosidade possível, tá bom? Importante que esse molde e essas matrizes já tem que estar previsto previamente à usidagem como que vai ser a agitagem, como é o sistema de alimentação dessa cavidade, como vai ser o respiro desse molde. Então, como é que eu vou, esse volume metálico, né, esse escoamento de metal, como que esse escoamento metálico vai ocorrer para dentro da cavidade? É só uma frente, é duas frentes? Então, tudo isso é importante ser previsto previamente à execução desses moldes, tá? Devem ser providos de canais, marcações de machos, respiros para a saída do ar, né? E alimentadores. Então eu tenho que prever posicionamento de machos, lembrando que esses machos aqui podem ser do próprio sistema ali, da própria matriz bipartida, mas posso utilizar também de machos feitos de areia, por alguma técnica de silicato de sódio, tá? Ou de cura quente ou cura fria, eu posso utilizar também. Devem ser providos de mecanismo de fechamento do molde e, se for o caso, de injeção de fundido, né? Então tem todo o mecanismo de fechamento desse ferramental, tá? E a vida útil vai ser em função da natureza e também da temperatura de fusão da liga. A vida útil de um ferramental desse é bastante grande de uma maneira geral, mas quanto mais alto for essa liga, quanto mais alta a temperatura de processamento dessa liga, né, menor será o tempo de vida útil desse ferramental, tá bom? Então o ciclo térmico, quanto mais alta a temperatura for, pior é para o ferramental. Então essas ligas que trabalham em temperaturas mais elevadas têm aí a tendência a prejudicar mais, né, nesse comportamento, nessa vida útil do ferramental, tá bom? Quais seriam as vantagens dos moldes permanentes sobre os moldes colapsáveis? Primeiro, alta produtividade. Então eu vou ter uma facilidade grande de desmoldagem, a solidificação é mais rápida, a desmoldagem é mais rápida, então se torna mais produtivo o processo. A gente vai ver nas próximas aulas os processos feitos em fundição sob pressão, né? Então você tem um pistão hidráulico que injeta esse metal líquido numa matriz, né? E a solidificação é quase que imediata, tá? Então, poucos segundos depois eu já extrai essa peça, né? Já faz uma limpeza, já fecha, já faz vazamento. Então, um processo bastante dinâmico comparado ao processo em areia, né? Independente de qual processo for, tá? Outra coisa interessante é a eliminação de operações de desmoldagem e limpeza. Então, eu elimino essa etapa de quebrar molde, elimino essa etapa de vassourinha metálica para tirar a areia que está grudada ali no metal. Então, eu tenho também essa vantagem. Reduzido o tempo total de solidificação, obviamente, é um tempo menor, né? Porque a condutividade térmica do molde metálico é muito maior do que a areia, né? E isso faz com que também tenha uma vantagem com relação à microestrutura, que é mais refinada, e o comportamento mecânico em níveis aí de tensão, né? Tensão de escoamento, tensão, limite de resistência à tração, maior do que nos moldes de areia, tá bom? E reduzido o custo operacional. É claro que esse custo operacional vai ser menor e vai ter vantagens com relação a isso se a minha produção e a produtividade for alta, né? Então, se eu tenho uma quantidade grande de peças para serem fabricadas, justifica o investimento nessa técnica, né? E aí sim eu tenho um reduzido custo operacional nisso. Obviamente tem desvantagens sobre moldes colapsáveis também. Então, o custo dos moldes, o custo do equipamento para
para técnicas em moldes permanentes em poquilha é mais alto, tá? Requerem elevada qualidade na confecção dos moldes, então tem todo o custo da matéria-prima para a fabricação desses moldes, dessas matrizes é alto, porque são ligas especiais. Eu tenho todo um custo de usinagem por eletroerosão, por usinagem de precisão, então isso torna por si só um processo muito mais caro do que em areia, tá? Maior restrição contra a geometria da peça, isso também é importante a gente lembrar, tem um limite, né, de geometria, tá? Qual é o tamanho desse molde? É o tamanho que eu consigo colocar num centro de usinagem lá para executar a operação, né? Então, eu tenho também essa questão de desvantagem, até porque esse fluxo metálico tem uma tendência a solidificar. Então, uma peça muito grande, né, ela vai querer solidificar muito rápido esse metal que está lá dentro. Então, isso pode ser um impedimento, sim, o tamanho dessa peça, tá? Limitados a materiais de reduzida temperatura de vazamento, limitados a materiais de reduzida contração, tá? Coquilha não colapsável, trincas no fundido. Isso também é muito importante, tá? Então, primeira coisa aqui, materiais de reduzida temperatura de vazamento. Então, materiais que têm temperatura de vazamento muito alto, né? Isso também limita a utilização por uma questão térmica, por uma questão de ter aí problemas mais rápidos, né, de vida útil desse ferramental. E temos também a questão da contração volumétrica. O que acontece? O metal, quando ele se torna líquido, ele expande. A gente já viu isso aqui, né? Ele aumenta o volume. Claro, estou generalizando aqui, né? E quando ele contrai, né, quando ele solidifica, há um efeito da contração volumétrica. Então, dilatar e tem o efeito da contração. Essa ideia de dilatar e contração, né, pensando que eu tenho um molde metálico, essa contração e essa dilatação ela é retida, ela é encapsulada pelo molde, tá? O molde não deixa isso ocorrer naturalmente, tá? Isso implica de eu ter, em metais que têm grande contração volumétrica, implica de eu ter chances maiores de trinca dentro desse material solidificado, dentro dessa peça que foi solidificada, tá? Então tem que ter um controle melhor dessas temperaturas de vazamento e também uma temperatura maior dessa taxa de condutividade térmica, de extração de calor do molde, tá bom? Então os custos. Elevado custo de capital, né, para comprar os fornos, para a execução, centros de usinagem, se for o caso, né? Baixo custo operacional, isso quando a gente já pensa que a empresa já está produzindo em grande escala, né? O meu custo se torna mais baixo, porque eu tenho peças produzidas ali rapidamente, né? Então tem um processo bastante produtivo. Altas produções reduzem o custo e permitem sistemas automatizados. Isso é interessante também lembrar, a gente vai ver que dá para automatizar esse processo, né? Fazer com sistemas automatizados de preenchimento desse molde. A classificação do processo a gente já viu, de acordo com a forma de preenchimento, né? Gravidade, pressão, vácuo. E aí vamos falar do primeiro sistema de alimentação, o primeiro sistema aí de vazamento do metal, tá? Que é por gravidade. Então, pessoal, na técnica de fundição por gravidade, né, eu vou ter o preenchimento do molde pela ação da própria gravidade. Como que é feito isso na prática? Né? Vem um operador com um cadinho, ou às vezes com um forno de bica, se for o caso, eu consigo deslocar esse forno. Então, operador com ou forno de bica, ou uma panela, ou um cadinho, né? E eu vou fazer esse vazamento direto no molde, tá? Então, faço esse vazamento pelo canal de descida, pela bacia de alimentação, tá? Vai preencher. E é feito simplesmente controlando a altura de vazamento, tá? Então, se controla a altura que eu tenho né, do bico aí desse cadinho até a entrada nesse molde, e aí eu tenho só esse controle, né? Então, a própria gravidade, essa própria altura, né, que gera aí essa movimentação do metal líquido, né, já serve aí como meio de preenchimento, tá bom? É um ciclo de produção bastante breve, né? E eu posso ainda diminuir esse tempo de solidificação, esse ciclo, né? Resfriando o molde por fora, tá? Claro que eu tenho que ter um controle aí, rigoroso dessa técnica de resfriamento do molde, tá?
para que não seja também muito acelerado esse processo que poderia aí gerar algum problema devido às transformações de fase no estado sólido, algum problema de deformação, algum problema de empenamento, né? Algum problema de gota fria ali, né? desse metal que está escoando, né? para dentro do molde, e aí ele encontrou algum outro metal, algum fluxo de metal previamente solidificado. Então, tem que ter todo um cuidado aí quando a gente pensa que vai ter um resfriamento, né? uma aceleração desse processo de solidificação, tá bom? Como que é a técnica, né? Então, a técnica se baseia basicamente na preparação desse molde, na qual um operador vai limpar, vai fazer a limpeza da parte interna desse molde. Aí tem algumas técnicas. O mais comum é a limpeza com jatos de ar, tá? Então você jateia, né, o ar comprimido ali por dentro para tirar alguma partícula que ficou de um processo anterior, né? Alguma partícula incrustada, alguma coisa que possa ter ficado, né? Alguma sujeira, enfim. Ou posso utilizar alguma escova de limpeza para alguma partícula mais incrustada, tá bom? Faço aspersão de lubrificantes e revestimentos, então com uma outra lança, também aí normalmente acoplada a um sistema de pneumático, né, um sistema de ar comprimido da empresa. O cara faz, então, o operador faz uma aspersão de um meio lubrificante, que pode ser óleo, né, óleo com grafite, só grafite, pode ser algum sistema, óxido de magnésio, talco, né, basicamente, que também pode ser utilizado, tá bom? Depois disso, eu tenho um controle da temperatura de fusão, então tenho o controle da temperatura desse metal que está no forno, né, para que essa temperatura é importantíssima, a gente ter um controle, né, para o processo em si. Então, tem um operador que está verificando a temperatura que está lá, esse metal líquido no forno, né, por meio de termopares, né, por sensores. Tem a montagem dos machos, aí no molde, né? Então pode ser machos refratários ou machos metálicos, tem o posicionamento desses machos pela cavidade, pelas essas matrizes, tá? Depois eu faço o vazamento, que é feito pela parte superior, né? Pelos canais que vão preenchendo ali essa matriz. Depois a abertura para a saída do produto, então faço o fechamento para o vazamento, tá? Após a lubrificação. E depois eu faço a abertura e extração ou ejeção desse produto. Então, tiramos o produto, tá? Normalmente, esse produto é tirado ainda com uma temperatura elevada, tá? Já solidificado, mas ainda quente, tá bom? Para facilitar o processo de extração também e para minimizar esses efeitos da contração volumétrica, tá bom? Também é importante, já que o molde não é colapsável. Então, para minimizar esses efeitos da contração volumétrica, da transformação de fase, né? Por exemplo, no aço de uma austenita, por exemplo, para uma ferrita ou perlita, né? A gente utiliza, assim, desse recurso de fazer a extração da peça antes que ela esteja completamente solidificada ou completamente na temperatura ambiente, vamos dizer assim, tá bom? Então, a coquilha, novamente, né, para a gravidade, não muda do que a gente já tinha estudado, é feita de ferro fundido aço, tá? Algumas ligas especiais de cromo-níquel, de cobre e berínio, e, enfim. Já a fundição e usinagem de ferro fundido para aços, né? Para as ligas de cromo-níquel, para as matrizes, utilizado para ligas que têm temperatura de fusão maior. Ligas de cobre e berínio para ligas de cobre. São confeccionados em partes desmontáveis que são facilmente encaixadas. Normalmente a gente já viu aqui, né, em bipartidos, em duas partes, tá? Que a gente consegue extrair as partes e depois fazer todo um processo de manutenção nesse ferramental. Na confecção desse ferramental deve ser considerados a expansão e contração térmica do material da coquilha. Isso também é importante porque há uma competição entre contrações volumétricas, né? Então veja, a gente sabe que o metal no estado líquido tem um volume maior e quando solidifica há uma contração volumétrica. Então tem um efeito, abre aspas, um efeito sanfona do efeito da solidificação natural. Tá? Por outro lado, o material da coquilha ele também está fazendo isso, ele também está competindo com isso, porque ele eu estou aquecendo ele, né? Ele também está tendo uma contração, uma dilatação, ele também vai ter uma contração volumétrica, tá bom? Então
há esses dois efeitos, né, os efeitos da contração volumétrica, tanto na matrizes, como também do próprio metal que está solidificando, tá bom? E aí é importante que eu considere, para a escolha adequada do material que vai ser minha matrizes, esse material que tem aí uma certa similaridade com a contração volumétrica do metal no estado líquido, tá bom? Utilização. Então, o processo é adequado para médios e elevados volumes de produção, principalmente ligas não ferrosas, fundidos de paredes não muito dissimilares, né? As paredes têm que ter uma certa igualdade ao longo desse metal, então não dá para ter uma parede metálica muito espessa de um lado, outra muito fina, porque eu tenho uma questão aí de solidificação e também eu não tenho tanta a gravidade por si só não permite que eu tenha um bom preenchimento para paredes muito finas, tá bom? Então, por exemplo, né? Então, paredes menores que 7 milímetros eu já tenho uma certa dificuldade para preencher, porque só a força da gravidade, né, pode ser que eu não consiga preencher essa parede, essa espessura muito fina. E aí eu tenho que partir para uma outra técnica que a gente vai estudar na próxima aula, que é forçar esse metal líquido a entrar nessa parede fina, nesse espaçamento, né, nesses detalhamentos mais refinados ali que eu tenho que forçar, né, o metal líquido a entrar, tá bom? Geometrias não muito complexas, os aços não devem ser fundidos por gravidades. Por que isso? Né? Por que o aço deve se evitar que seja fundido e utilizada a técnica por gravidade? O aço tem temperatura de fusão muito alta, tá? Então, isso implica no que a gente já viu desses gradientes térmicos, dessa dilatação e contração, pode prejudicar aí esse material, né, após a solidificação. Pode levar à formação de defeitos, como trincas, nesse material, tá bom? O fofo, possível por meio de usos de recobrimento. Então, posso utilizar, posso fazer fundição de ferro fundido, porém é interessante que eu utilize recobrimentos para esse ferramental, tá? Algum sistema de recobrimento cerâmico para minimizar esse efeito da temperatura no molde, tá bom? Então, o material a ser fundido, né? Olha que interessante essa tabela, né? Aqui está escrito fofo. Então, ferro fundido cinzento. Temperatura de vazamento entre 1.250 graus Celsius a 1.500 graus Celsius. Em média, consigo ter entre 5.000 a 20.000 números de ciclos. Então, consigo fabricar de 5.000 a 20.000 peças sem manutenção, ou com o mínimo de intervenção possível. Tá? Ligas de alumínio, temperatura bem mais baixa, já consigo ter até 100.000 ciclos, 100.000 peças. Ligas de cobre, uma temperatura de fusão mais alta, 5.000, tá? 5.000 a 2.000 peças. Ligas de magnésio, temperatura intermediária, de 20.000 a 100.000. E ligas de zinco, que a temperatura é a menor possível, mais de 100.000 ciclos. Então veja, quanto menor, resumindo esse quadro, né? Quanto menor for a temperatura de fusão desse material que eu estou trabalhando, maior o número de ciclos que eu consigo, portanto, maior a vida útil desse ferramental. Tá bom? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, começamos aí um novo ciclo, né? Sobre os processos em coquilhas, em moldes permanentes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa aí o seu like e eu espero vocês num próximo vídeo, numa próxima aula de fundição, tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos e até breve. Tchau, tchau.